Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre tendências para o ensino da matemática nos dias de hoje. Para conversar sobre esse tema, nós contamos aqui no estúdio do programa Educação em Pauta com o professor Léo Akio Yokoyama. Ele é professor doutor de matemática do Colégio de Aplicações da Universidade Federal do Rio de Janeiro e veio a Natal participar da primeira semana de matemática do Instituto, São Paulo do Potengi. Olá, professor Léo, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Obrigado. Professor Léo, que já tem uma larga experiência na educação inclusiva, programa de televisão, na área de matemática. Sim. Conversar um pouquinho sobre o que a matemática representa para você, já que você consegue enxergar em tudo a matemática, professor. Eu até começo o programa Matemática em Toda Parte dizendo que eu sempre vi a matemática em tudo e sempre a matemática me influenciou nas minhas decisões de vida e eu sempre vejo a matemática até como uma filosofia de vida, né? Então... Isso desde a infância ou depois da É, ciência matemática ter realmente entrado no seu campo de estudo? desde pequeno eu sempre fui influenciado pelo meu pai, né? Meu pai, ele vinha com desafios de lógica e aquilo ficava me intrigando, assim, né? E ele não me dava a resposta logo de cara, então eu ficava, sei lá, alguns dias pensando na resposta e isso foi me estimulando a desenvolver esse raciocínio lógico matemático mesmo, né? E eu lembro, assim, mesmo quando eu era adolescente, eu intuitivamente usava a matemática. Então, por exemplo, eu ia para o ponto de ônibus, né? E aí o ônibus saía num determinado horário, então eu fazia mais ou menos uma estatística, uma média para que horas que eu deveria sair de casa para pegar sempre o ônibus naquele determinado horário. Isso com quantos anos? Isso no ensino médio, mais ou menos. Ou então, assim, eu estava na fila do parque de diversões lá, de um brinquedo. Aí eu fazia mais ou menos uma estimativa de quantas pessoas tinham na fila, quantas pessoas cabiam no brinquedo, e aí eu sabia mais ou menos o tempo que eu ia ficar esperando na fila, entendeu? Então, eu sempre utilizei a matemática, assim, no meu cotidiano. A matemática é uma decifração da natureza ou foi uma ciência que nós criamos a par para tentar Pois conceituá-la? Na verdade, existem dois pensamentos, né? Ou você pode pensar que a matemática é descoberta, ou você pode pensar que a matemática é criada. Muitas pessoas defendem que a matemática é descoberta porque existem, por exemplo, matemáticos em dois locais do mundo diferentes. Então, por exemplo, a matemática hiperbólica, a geometria hiperbólica não euclidiana, foi descoberta por dois matemáticos que eles não tinham contato um com o outro, né? Quer dizer, eles descobriram os mesmos resultados. Então, algumas pessoas acreditam que a matemática é descoberta. Mas outras pessoas, por outro lado, acreditam que a matemática é criada pelo homem, é uma invenção do ser humano, né? Então, por exemplo, se não tivesse nenhum ser humano, né, então não teria a criação dos números da geometria, né? Então existem essas duas linhas. Na verdade, eu não me preocupo tanto com essa pergunta. Essa pergunta, para mim, não é a mais importante. Mas existem essas duas linhas de pensamento. Professor, ver matemática em tudo, então é importante, né? O senhor veio participar da SEMAT, primeira semana de matemática, no campus do Instituto em São Paulo, no Potengi, né? Como é que foi a abordagem, então, desse tema, digamos assim, da decifração da matemática, um olhar para a natureza, para a sociedade, para as diversas relações culturais? Então, eu vim apresentar, falar um pouco sobre o programa que eu participei, né? Então, nesse programa são 13 episódios, né? Cada episódio eu entrevisto 2 profissionais. Então, por exemplo, no Matemática na Música, eu entrevistei um DJ e entrevistei um professor de matemática que toca pandeiro, né? Um pesquisador de matemática que toca pandeiro. E esses profissionais, eles me relatam de que forma a matemática influencia na profissão deles, né? Às vezes até inconsciente? Às vezes até inconsciente. Por exemplo,
o DJ ele sempre fez as montagens das músicas dele desde pequeno, né? Mesmo sem ter a consciência da matemática que está por trás, né? Então, aliás, existem muitas profissões que as pessoas fazem matemática sem precisar necessariamente estudar uma matemática mais rigorosa, né? A gente chama isso de etnomatemática, né? Então, por exemplo, existe a matemática dos povos indígenas. Então, quando você vai fazer um desenho numa cuia, você tem que dividir a circunferência né, em pedaços iguais. Eles têm as técnicas deles para fazer isso, né? Então, bom, mas voltando ao programa, são 13 episódios, então eu entrevisto vários profissionais, né? No caso são 26 profissionais. Então tem músico, tem médico, tem artista, tem jogador de futebol, cozinheiro, dono de fábrica, pessoal que trabalha no zoológico. Então, nesse programa, eu tento mostrar como que a matemática influencia nas diversas profissões, né? O senhor como professor, dentro da sala de aula, como é que o senhor consegue dialogar então com essa aplicação da matemática do dia a dia dentro de uma sala em 4 paredes, por exemplo, né? Porque eu penso que às vezes, como ex-aluno de matemática também, algumas coisas ficam bem no campo da abstração. E quando o senhor apresenta esse programa, fica bem didático como a matemática realmente acontece no dia a dia. Dentro da sala de aula, como é que o senhor enfrenta então esse desafio do quadro, do X? Então, o que acontece o aluno sempre pergunta para a gente, né, professor, mas para que serve a matemática e por que eu estou aprendendo matemática? Então, na verdade, quando eu apresento o Matemática em Toda Parte, eu estou apresentando as diversas aplicações da matemática, tá certo? Isso serve como um incentivo para o aluno querer estudar mais matemática. Mas isso não significa que ele necessariamente tenha que estudar aquela matemática que está por trás da música, né? Então, o Matemática em Toda Parte ele serve como um estímulo, uma divulgação da ciência matemática mesmo, né? Agora, em sala de aula eu tenho outras estratégias. Para mim, o ensino ele deve ter prazer, tem que dar prazer para o aluno, tem que desenvolver o raciocínio lógico do aluno e tem que servir para alguma coisa no cotidiano, tá certo? Então, eu sempre penso nas disciplinas que eu ministro, os assuntos, eu penso nessas 3 coisas. Precisa dar prazer para o aluno, precisa desenvolver o raciocínio e precisa ter uma aplicabilidade. Então, por exemplo, aplicabilidade, educação financeira. Se você não sabe como é que acontece uma aplicação em ações, ou então uma previdência privada, ou então quando você vai comprar um apartamento, você precisa conhecer isso. Então, essa é a matemática aplicada mesmo, que você vai utilizar. Que faz parte, que necessariamente é super importante, né? Exatamente. Então, para a pessoa exercer sua cidadania, você precisa de uma matemática aplicada à vida, né? Mas por outro lado, eu preciso estimular o meu aluno também a querer, né? Então, para isso, por exemplo, eu ensino para eles a fazer desenhos em perspectiva, né? E isso vem da geometria projetiva. Inclusive no programa das cidades tem um trecho que fala Exatamente, disso. Exatamente. Então eu mostro como que a geometria no Renascimento influenciou os pintores a fazerem desenhos mais realistas, porque até então não existia perspectiva. Era mais ou menos no olhômetro, assim, a noção de profundidade era no olhômetro. E a geometria entra para deixar o desenho mais próximo do que a gente enxerga mesmo, né? Então, nas minhas aulas eu ensino os alunos a fazerem desenhos em perspectiva com 1, 2 ou 3 pontos de fuga. Eu mostro para ele a relação que a matemática tem com a música, a matemática tem com a dança, por exemplo. Aliás, eu gosto muito de dançar forró. E os alunos lá? E eu ensino forró para os meus alunos também, né?
E a música tem muito da matemática, o ritmo, Tem. o tempo, né? Tem muita coisa a ver com a matemática. Então a música, por exemplo, o ritmo tem a ver com os tempos, os números inteiros e as frações. Os compassos, né? Isso. E mesmo as notas musicais, a escala, as 12 notas, se você contar os sustenidos, né, é uma escala logarítmica. Né? Aí o aluno pergunta, mas... Tem intervalo. Não é um negócio linear, né? As notas, elas fazem parte de uma escala logarítmica. Então, essa é uma aplicação do logaritmo, por exemplo, né? Você mostrar para o aluno que o logaritmo está na música, então é uma forma também de estimulá-lo a querer estudar mais. Professor, o senhor tem um site, né, que coloca diversos trabalhos do senhor, inclusive cita o Carl Friedrich Gauss, né, um matemático alemão, com uma frase sobre aprendizagem. E que a aprendizagem matemática representa para você, que eu acho que sintetiza um pouco de tudo isso que você está falando. Então, o Gauss ele fala que não é, o mais importante é você conquistar, né, o conhecimento. Quando você conquista o conhecimento, você automaticamente você tem prazer. Então eu acredito nisso, que quando a gente entende a matemática, ela se torna prazerosa automaticamente. Esse é o maior desafio do professor de matemática? Esse é o maior desafio. É o maior desafio, porque o que acontece é o seguinte, que a maioria, o ensino tradicional, né, o que acontece? Você começa nos anos iniciais decorando tabuada. Você começa decorando algoritmo da multiplicação, algoritmo da divisão, e muitas vezes você não sabe o porquê que você está fazendo aquilo. É uma matemática que se distancia muito ainda da vida cotidiana, né? Exatamente. Então, a matemática não é memorização. A matemática, é o desenvolvimento do raciocínio lógico mesmo. Então, no ensino atual, infelizmente, existe muito desse negócio de você decorar fórmulas, decorar procedimentos que na verdade isso não leva ao desenvolvimento do raciocínio, você leva ao desenvolvimento da memorização, entendeu? E tem muito disso, né? Então a minha luta é justamente para mostrar que isso não é o mais importante. Eu acho que o senhor consegue trabalhar com a matemática de maneira transdisciplinar também, não é? Quando você religa com a sociedade, com a saúde, abordando obviamente os programas de televisão que estão aí disponíveis a público, né? E esse conceito de transdisciplinar é fundamental, né? Para a matemática, transdisciplinaridade. Sim, então, como eu disse, o exemplo da ligação da matemática com a arte, né? Da matemática com a música, a matemática com a biologia, né? Assim, probabilidade. Então, quando a gente mostra a matemática nas diversas áreas, fica mais interessante realmente, né? Professor, a gente vai precisar fazer um breve intervalo. Se de caso não sai daí, nós voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta já já. Até lá. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com o professor Léo Akio Yokoyama. Ele é professor, doutor de matemática do Colégio de Aplicações da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, continuando o campo da matemática na atualidade, essa discussão, o senhor tem um significativo trabalho na área da inclusão, não é? Sim. A partir da sua tese de doutorado foi lançado um livro que fala sobre a matemática e a síndrome de Down. O que aborda especificamente essa sua linha de investigação que repercutiu na publicação desse livro? Bom, então, a matemática inclusiva é uma área super nova na educação matemática, né? De forma geral, até em nível internacional. A maioria dos pesquisadores está mais preocupado com tecnologia, história da matemática, ensino, formação de professores, e pouquíssimos pesquisadores se interessam por inclusão. Desses que se interessam por inclusão, a maioria pensa em cegos, surdos, e pouquíssimos pensam na deficiência intelectual, né? Então, para você ter ideia, o meu trabalho é o único no Brasil em nível de doutorado que aborda, que relaciona esses dois assuntos, matemática e síndrome de Down.
No meu trabalho, nós sabemos que as crianças com síndrome de Down têm dificuldade com contagem, mesmo contagem até 10. Né? Então, apesar de saber contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, elas não relacionam isso com quantidade até 10. Então, por exemplo, se eu peço para uma criança, não todas, né? Mas eu fiz essa pesquisa. Também, né? Ou não? Ó, no caso, por exemplo, do autismo, da síndrome de Asperger, existem, no Down também tem essa questão ou não? No Down, pelo que me disseram, não tem essa questão de nível. É uma questão mais de associação com outras doenças. Mas então, por exemplo, se eu peço 7 bolinhas, né? Na pesquisa que eu fiz, as crianças me davam um punhado, por exemplo. Né? Apesar de saber contar até 7, se eu colocar assim, 7 bolinhas na frente dela, perguntar quantas tem? Aí elas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu peço, me dê 7 bolinhas. Aí elas pegavam uma quantidade, um punhado e me davam. Tá? Então, o que eu fiz foi atividades que auxiliaram na aquisição desse conceito de número. Então, a partir dessas atividades, eles começaram a compreender, né, a relacionar a contagem com a quantidade. E que tipo de metodologia, então, foi aplicado para que eles pudessem... obviamente, uma tese de doutorado daria aqui um programa todo para você apresentar. Sim, mas, sim. assim, de maneira sintética, que tipo de estratégias foram lançadas, então, para poder tentar alcançar esse objetivo? Então, a primeira dificuldade das crianças com síndrome de Down é a memorização. Isso já é provado cientificamente que elas têm um déficit na memória de curto prazo verbal. Isso influencia diretamente na memorização dessa sequência de palavras, né? Que no nosso caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, muitas vezes elas contam 1, 2, 4, 7, 18, 19, por exemplo. Né? Então, eu precisei de uma atividade que auxiliasse elas a essa memorização dessa sequência. Né? Então, no caso, eu pedia para elas organizarem com material concreto a sequência de 1 a 10. Né? E aí, com a visualização dessa sequência, você dá um significado concreto para a sequência numérica. Ela está vendo, né? Exatamente, porque, o significado concreto é que é algo crescente, né? Que você acrescenta uma unidade no sucessor e você retira uma unidade no antecessor. Porque imagina se a sequência fosse algo aleatório, seria muito mais complicado você entender. Mas quando você enxerga a sequência como algo crescente, você compreende melhor, né? E aí, a partir dessa atividade, eles entenderam melhor a parte da memorização da sequência de 1 a 10. E aí existe uma outra atividade para justamente relacionar a quantidade com a contagem, que é uma atividade simples. Assim, eu coloco um punhado de bolinhas do lado esquerdo, eu coloco um círculo na frente dela e do lado direito eu coloco um representante numérico, por exemplo, 5. Né? A tarefa dela é pegar a mesma quantidade desse representante numérico. Tá? Então ela vai entender todo o processo de codificação. O 5 e 5 bolas, é isso? Exatamente. Então ela vai colocar no círculo a quantidade que ela acha que cabe aqui. E aí eles adotaram diversas estratégias. Né? No início eles colocavam um punhado, fazia mais ou menos no olhômetro, e aí eles erravam. Ou seja, quando eles achavam que estava certo, eles falavam, tá ok. E aí a gente conferia. Na hora de conferir, eles mesmos percebiam o próprio erro. Então é uma atividade interessante porque eu não preciso dizer que ele está errado. Ele mesmo percebe o erro. E aí que vem a parte interessante, porque quando você erra, você é obrigado a mudar de estratégia. Né? E nessa mudança de estratégia que aparecem os insights. E aí que você tem o aprendizado. Exatamente. Exatamente. E aí, depois de algumas interações, eles começaram a perceber que a contagem de 1 a 5 tem a ver com a quantidade 5. E aí eles começaram a selecionar 5 corretamente. Essa sua pesquisa é interessantíssima, inclusive é motivo para o convite em várias palestras no Brasil todo, não é isso, professor? Sim, é verdade. Eu tenho... Como é que o nosso país tem recebido? Existem algumas ressonâncias de outras pesquisas a partir da sua? Tem algumas pesquisas em andamento atualmente, né? Mas como é uma área muito nova, como eu disse, as secretarias de educação, elas têm começado a se preocupar com isso, né?
E eu tenho recebido muito convite para dar palestra e minicurso nas secretarias municipais e estaduais de educação. Então já fui para, por exemplo, Camaquã e para Macapá, né, que é norte, Marabá, sul do Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Então eu tenho sido chamado para diversas secretarias para poder... Esse trabalho de formação continuada é muito importante, né? A formação dos professores também, né? A formação inicial e a formação continuada, né? Então, por exemplo, nos anos iniciais, os professores que estão nos anos iniciais são professores que vieram do curso de pedagogia. No curso de pedagogia, para você ter ideia, tem no máximo 2 semestres de matemática. E a maioria é 1 semestre. E aborda só o quê? As 4 operações. Isso na maioria das faculdades de pedagogia. Isso é muito pouco. Então, quando um pedagogo se forma, ele quer aprender mais matemática, não existe opção. Isso é uma demanda muito... Então. Exatamente. E aí o que acaba acontecendo é que ele reproduz o quê? Como ele aprendeu. Se ele aprendeu a decorar tabuada, ele vai ensinar a decorar tabuada. Isso se reproduz, infelizmente. Então, assim, o governo federal tem feito algumas ações nesse sentido de formação continuada. Por exemplo, o PENAIC, que é o Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Eu fui um dos formadores, né? E eu percebo assim que os professores que chegam, eles chegam falando assim, olha, eu não gosto de matemática, eu sempre me dei mal em matemática, eu não entendo matemática. E ao longo do curso eles começam a gostar muito de matemática a ponto de querer dar aula de matemática e aprender mais matemática. Porque aí é que eles estão, na verdade, compreendendo o que é matemática. Né? Exatamente, exatamente. Mas é isso, o país precisa de formação continuada, precisa de curso de extensão, de especialização. O senhor citou o PENAIC, né, que é o Pacto Nacional de Alfabetização da Idade Certa. Isso. Além dessa necessidade, né, de que o aluno esteja na idade certa, voltando aí no tema do Down, né, como é que a gente vê essa questão da inclusão? Né? A sua pesquisa fez com escolas regulares, né? Como é que a gente consegue, nosso sistema escolar, no caso regular que foi pesquisado, né, ele está preparado para receber esses alunos com necessidades, déficit de atenção, déficit intelectual? Então, a verdade é a seguinte, nenhuma escola está preparada. Nenhuma escola, tanto pública quanto privada, ninguém está preparado. Mas elas precisam receber esses alunos. Porque só recebendo esses alunos que se aprende, ou seja, é na prática. Eu só aprendo a dar aula na prática, entendeu? O que acontece hoje em dia é que os alunos que eu pesquisei com síndrome de Down eram de escolas regulares e eram da APAE. Tá? As crianças das escolas regulares, elas tinham aula de judô, tinham aula de natação, tinham aula de ecoterapia, inglês, ou seja, elas tinham a agenda cheia, né? E sobrava meia hora para mim no final de semana. As crianças da PAI, para você ter ideia, elas tinham uma fono para 30 alunos uma vez por semana, entendeu? Então não tem condição nenhuma de fazer um trabalho de qualidade. A diferença que eu senti das crianças das escolas regulares com síndrome de Down e das crianças da PAI, a diferença é oportunidade. As crianças das escolas regulares tiveram muito mais oportunidade. Tanto é que mesmo com 7 anos, as crianças das escolas regulares elas já sabiam quantificar. E as adolescentes da PAI, mesmo com 19, 16 anos, elas não conseguiam quantificar. Então você vê uma diferença enorme aí, né? Então aquilo que todos os educadores dizem, você precisa dar estímulo quanto antes assim, para a criança, né? Nos 7 primeiros anos. Essa é a maior diferença mesmo. Então, nas escolas regulares, as escolas falam que não estão preparadas, mas agora, a partir de janeiro de 2016, a lei de inclusão obriga as escolas a colocarem um mediador para as crianças com deficiência. Né? Mesmo as particulares, elas são
obrigadas a pagar um mediador. Isso já não é mais obrigação dos pais. E o mediador, ele tem uma influência enorme no desenvolvimento da criança. Então, eu tenho um filho autista, ele tem 5 anos e até o ano passado ele não tinha mediador, né? E no início desse ano eu coloquei uma mediadora com ele e, nossa, é uma diferença tremenda. Mas também depende, há mediadores e mediadores, né? Existem professores e professores, pais e pais. Precisa ter uma dedicação da equipe que tá em volta da criança. Ou seja, os pais têm que ser muito dedicados, a professora, a escola, a mediadora, a fono, a psicóloga. Então a equipe mesmo tem que se juntar para promover esse desenvolvimento da pessoa com deficiência. Professor, a gente está falando sobre a tendência do ensino matemática, né? Por toda a trajetória que inclusive a gente já apresentou para quem você está em casa, o professor pode ser considerado como um professor que legisla ou contra um pensamento hegemônico de uma matemática muito dura, né? O senhor acha que isso se aplica mesmo ao senhor como professor de matemática? Uma matemática que precisa se flexibilizar e entender essa própria noção da inclusão, da religação dos saberes? Sim, eu luto para isso, né? Assim, a matemática, ela é vista como um bicho-papão pela maioria dos alunos e eu tento mudar essa realidade, porque na verdade eu enxergo a matemática como uma coisa bela, uma coisa legal, uma coisa prazerosa, né? Felizmente as pessoas estão mudando esse pensamento, né? As pesquisas em educação matemática, elas estão aí para ajudar, né, os professores, mas ainda existe um distanciamento muito grande da academia para a sala de aula, né? E a minha luta é diminuir essa diferença. Mas assim, antes de terminar o programa, eu queria mostrar um exemplo do prazer, né? Lembra que eu te falei do prazer? O nosso tempo já está esgotado, mas eu passo a palavra para o senhor. Então, eu queria fazer uma brincadeira com você. O pessoal de casa também pode participar, tá? Pensa no número de 1 a 9. Ok. Multiplica esse número por 9. Ok. Agora você vai somar os algarismos. Agora você vai subtrair 5. Ok. Com esse resultado você vai associar número 1 a letra A, número 2 a letra B, número 3 a letra C, número 4 a letra D, número 5 a letra E e assim por diante, ok? Você vai pegar essa letra e vai escolher um país. Ok. Agora você vai pegar a 5ª letra desse país. Ok. Escolhe o nome de um animal com essa letra. Só que na Dinamarca não tem macaco. Né? Ok, professor, muito obrigado pela brincadeira. Foi um tempinho aí para fazer os cálculos, mas agradeço o convite. Eu que agradeço. Oportunidade. Obrigado. E você de casa, muito obrigado aí. Espero que você tenha feito a brincadeira também, tenha caído como eu aí, com essa dificuldade. Mas muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta.